O tempo passa, a gente foi de chá para dieta da moda, para suplemento e agora para remédio. Um mercado enorme com diversas novidades a todo momento, com um fim específico: ajudar você a emagrecer. Mas não importa quantas novidades a gente tenha no mercado, não importa que cada vez mais pessoas estejam adquirindo medicamentos, começando a treinar em academia, cada hora uma academia nova, uma rede nova abrindo. As informações não param de surgir dos benefícios do exercício e da boa alimentação para qualquer tipo de pessoa, mas você anda na rua e continua vendo um monte de gente acima do peso. Você ainda vê pessoas no seu ciclo social, familiar, que perdem peso, mas ganham tudo de novo e repetem isso sucessivas vezes. Isso é muito grave. É o eterno problema do efeito sanfona. Eu me chamo Diogo Luigi, eu sou treinador, nutricionista esportivo, e hoje eu quero conversar com você sobre essa base que temos que construir para que você de fato não entre nessa estatística de reganho de peso. Porque parece que não importa o quanto a ciência avance, esse maldito efeito ainda vai estar assombrando a vida de diversas pessoas. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, o que é esse efeito sanfona? Bem basicamente, ele ocorre quando você tem uma perda de peso seguida de um reganho. Isso pode ocorrer 2, 3, 4 vezes ao longo de meses, anos e até décadas. É difícil você encontrar alguém que esteja acima do peso e que já não passou por isso. Ou até alguém que esteja no peso adequado, conseguiu chegar lá, mas que no passado não viveu isso algumas vezes. E temos que entender o porquê que isso acontece. E daí você vai conseguir entender o porquê que isso continua acontecendo, mesmo com todas as inovações que a gente tem. Então, a gente entra em um cenário de restrição calórica, né, advinda ali de dieta, exercício, não vou me aprofundar tanto aqui, e aí você vai perdendo peso. E quando você perde peso, perde peso, perde peso, até você chegar ao seu objetivo, ou mesmo que não chegue, você tinha um objetivo de 20 quilos, mas perdeu 10. Você chega num certo ponto onde, por alguns motivos, você volta a ganhar aquele peso. Isso pode ser por você literalmente largar toda aquela rotina, e isso pode acontecer muito rápido, ou pode ser aos poucos. Então você começa a beliscar aqui, beliscar ali, faltar um treino aqui, faltar um treino ali, descontinuar a medicação aqui, ali, volta a tomar, mas daí para. E aí você vai ganhando aos pouquinhos. Por que é tão comum que isso aconteça? Naturalmente, conforme a gente perde peso, a tendência é que o nosso corpo peça mais calorias. A tendência é que os nossos mecanismos de fome e saciedade vão se alterando. Pensa que você está indo a favor da morte para o seu corpo. Ele quer que você consuma mais calorias. Ele quer que você economize energia. A cada quilo que a gente perde, o nosso corpo ele aumenta a nossa fome em uma quantidade até que significativa de calorias. Quando você vai colocando isso ali em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 quilos, pô, aumenta de uma maneira bem significante. E aí o que ocorre, pessoal? O efeito sanfona, ele tem muito mais chance de acontecer quando o indivíduo ele começa uma dieta extremamente restrita, ou um plano de treinamento totalmente não progressivo e individualizado. Por quê? Ele simplesmente começa uma grande restrição, tá? Então vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, não liga se está perdendo de massa muscular ou gordura. Se não está com um treino de força, com uma dieta hiperproteica, vai ficar muito difícil que ela mantenha massa muscular. Essa massa muscular, por sua vez, traz diversos benefícios metabólicos que seriam positivos para a sua perda e posteriormente manutenção de peso. E aí você une com medicamentos que ainda vão tirar o apetite, então ela vai ter uma seletividade alimentar muito grande, e aí o pouco que ela vai comer vão ser alimentos
que não vão nutrir ela bem, vão fornecer calorias, mas não uma quantidade boa de fibras, fitoquímicos, vitaminas, minerais, proteínas. E aí a gente pode unir isso, temos que ser bem sinceros aqui. Você não é um robô. As pessoas hoje em dia têm cada vez mais quadros ali relacionados à ansiedade, à depressão, a burnout. E aí todo esse cenário podem ocorrer certos episódios na vida dela, acontecimentos na vida dela, ou simplesmente, como eu disse, algo gradual, mas algo que leve ela a começar a aumentar a ingestão energética de novo, começar a economizar mais energia, então ela para de ir na academia, ou ela para de sair para caminhar, ou diminui de 5 vezes para 3 e depois uma, e aí ela vai gradualmente ganhando peso. E qual que é o problema do efeito sanfona? Toda vez que você passa por ele, tende a ser pior. Porque quando você perdeu, você tinha lá 20 anos, você perdeu peso e teve reganho. Nesse processo, você perdeu um pouco de massa muscular, tá? Você diminuiu a eficiência do seu metabolismo, muitas vezes você já teve alteração de certos marcadores, apesar de que isso tendência que isso ocorra mais a um longo prazo. Marcadores, eu digo, de sangue, né? Você tá com mais gordura cada vez mais retenção hídrica, menos massa muscular, mecanismos de fome e saciedade cada vez mais alterados, que vão na contramão do que você queria, e tudo vai cada vez te deixando mais longe do seu objetivo. Cada processo de emagrecimento que você faz no fim te deixa mais longe. O muro só aumenta. E o que ocorre agora com esse crescente uso de medicamentos, que são ótimos, tá, pessoal? Eu acho que eles vêm muito agregar. Mas o problema é quando as pessoas usam ele de muleta. Então eles vão principalmente, claro que isso vai variar, a gente tem ali a primeira geração representada principalmente pelo Ozempic, depois a gente teve outro com outro mecanismo a mais, que é o Mounjaro, logo vamos ter a Retratutida, que ainda vai ter mais um mecanismo que é relacionado ao glucagon, também não vou me aprofundar, mas drogas cada vez mais potentes e o problema é que as pessoas usam de muleta. E aí elas ficam com menos apetite, sem uma dieta adequada, sem uma rotina de exercício adequada. Elas até podem chegar lá. Primeiro, provavelmente não vão chegar do jeito que elas esperam. Mas, ainda que cheguem, quando elas vão fazer o desmame dessa medicação, elas estão com um metabolismo piorado, que é natural da perda de peso, porém, mais do que deveriam estar, se tivessem feito um processo ali com um bom treino, uma boa alimentação. Mas também quando elas tiram o medicamento, volta aquele apetite, e o que ela vai fazer? Vai voltar a comer como antes, vai voltar com os hábitos de antes, e vai ganhar tudo de novo. E ainda de quebra gastou uns milhares de reais aí, porque não é barato, vocês sabem disso. Então é por isso que, sim, os medicamentos estão vindo muito forte para ajudar na perda de peso. Mas ajudar na perda de peso não é resolver o efeito sanfona. E o que você deve fazer para você não entrar para mais essa estatística de pessoas que ficam ganhando o peso que perderam. Para você que finalmente quer parar de ficar nessa ida e volta, todo momento você entra num novo projeto para perder peso, nunca chega lá. Se você perde, você ganha de novo. Primeiro ponto, pessoal, tem que ter treinamento. Eu não estou falando para você virar fisiculturista, treinar igual a influencer que você acompanha ou um atleta olímpico. Porém, a gente tem que ter uma base de treino de força, uma boa base de musculação. Se você não gosta de musculação, que seja exercício com o peso do próprio corpo, que seja um funcional, mas um pouco mais focado para exercícios resistidos, que seja um cross-training, um crossfit. Mas ele tem que estar presente. E você tem que complementar isso com treinamento aeróbico. E pessoal, eu não quero ser clichê aqui. Tudo isso tem que ser feito de modo individual e progressivo. E nisso eu digo pensando na sua rotina. Você tem pouco tempo para treinar, a gente vai encaixar isso no tempo que você tem. Você tem menos condicionamento, vamos propor um volume, uma intensidade que você suporte. Em cima disso, ir progredindo. Isso dá todo um suporte metabólico que será super positivo não só para a estética, não só para a sua saúde, porque a melhora do condicionamento cardiorrespiratório e da força muscular, hipertrofia muscular está totalmente relacionado
com melhor qualidade de vida e longevidade, isso já é bem estabilizado na literatura, mas também vai melhorar sua estética. E também vai ajudar você a não ganhar peso depois. Você segura, na verdade até ganha massa muscular, você tem uma melhor sensibilidade à insulina, você utiliza os substratos energéticos, seja carboidrato, gordura, com muito mais eficiência, você aumenta os estoques de carboidrato no seu corpo ali para estocar como glicogênio. Fica muito mais difícil de você ganhar o peso depois. Você vira uma máquina muito mais eficiente de utilizar tudo o que você come. Não é sair comprando o Burn Pro 8000 e fazendo um treino aleatório na correria. É fazer algo realmente individualizado e progressivo. E aí você tem que alinhar isso, claro, com a dieta. Você usando medicamento ou não, isso é crucial. Quantidade de proteínas adequada, uma restrição que permita com que você emagreça, mas que você também mantenha a massa muscular, que você mantenha um humor adequado, uma sanidade, né? Eu acho que isso é importante. Você trabalha, você cuida de casa, você não quer ficar louca, né? Pensando em comida o dia inteiro, ou você não quer ficar gastando demais, né? Você não tem que fazer uma dieta com salmão, arroz 14 grãos negro do Himalaia. Então, vamos lá. Dieta hiperproteica, uma restrição necessária, mas não exacerbada, com alimentos de qualidade, podendo encaixar besteirinhas, certos alimentos ultraprocessados, aquele tipo de alimento não tradicional de dieta, pode encaixar um pouquinho, e você tem que ter o conhecimento, o acompanhamento para poder estar fazendo isso do jeito certo. E também algo progressivo. Você não vai usar a maior restrição possível logo de cara. Então, você já tem dois que tem que estar alinhados. A dieta sempre alinhada com o treinamento e o treino sempre alinhado com a dieta. Os dois manipulados aos poucos, de forma progressiva, vão fazer você chegar lá. Ah, Diogo, mas eu vou demorar mais. Talvez ali nas primeiras semanas você demore um pouco mais do que a sua amiga que está fazendo, bom, do jeito que a gente já falou. Talvez ela perca um pouco de água mais rápido que você, mas espera dar um mês. Eu não estou falando muito tempo, não. Um mês, 2 meses, você vai ter perdido tanta água quanto ela, vai ter perdido o mesmo peso ou talvez um pouco menos, só que o progresso visual vai ser extremamente melhor. Você vai falar para as pessoas, nossa, eu perdi 5 quilos. Caramba, parece que você perdeu 10. Nossa, muito comum com as minhas pacientes. Elas perdem 5 quilos e o pessoal já chega falando, hoje em dia já estão falando, nossa, usou Mounjaro, emagreceu tanto. Não, ela perdeu alguns quilos porque uma perda de peso saudável, uma perda de peso que trouxe função para ela, trouxe autoestima, porque ela consegue ficar de biquíni, de maiô e realmente ver uma grande melhora, né? Não vê só uma versão dela antes, né, com aquela gordurinha que incomodava ela, aquela flacidez, só que menor, um pouco mais murcha, às vezes com o rosto até mais cansado, mal-humorada. Então você até precisa perder menos peso para parecer magra. Claro, eu também posso falar do sono, que é um pilar essencial, apesar de que eu sei que hoje em dia é difícil as pessoas conseguirem fazer uma higiene do sono adequada e coisa do tipo, mas não deixa de ser importante, porque ele influencia sim na sensibilidade à insulina, ele influencia sim nos mecanismos de fome e saciedade, na perda de gordura, manutenção de massa muscular. Sono é muito importante. E você deve fazer o melhor possível dentro da sua realidade. Falando em dentro da sua realidade, eu não posso deixar de falar que para você que deseja realmente uma base forte de alimentação, de treinamento, algo individualizado, progressivo, adequado à sua rotina, muitas vezes pode ser extremamente corrida, eu tenho o meu acompanhamento premium. Eu, como treinador e nutricionista esportivo, manipulo todas essas variáveis para que você chegue no seu objetivo, respeitando o tempo que você tem, as suas necessidades, preferências alimentares. E o mais importante de tudo, a gente vai progredindo, é um acompanhamento. Não são meras planilhas de treino ou dieta. A gente tem um planejamento inicial feito com uma avaliação minuciosa, e em cima da sua evolução e do quanto você está tendo de aderência nisso tudo na sua rotina, eu vou adaptando todos os planos, seja de treinamento aeróbico, de força ou suplementação e alimentação. Então, realmente eu vou estar lado a lado com você e a gente vai chegar no seu objetivo. Aqui embaixo vai estar o link para você estar conversando diretamente comigo. Me avisa que você veio para o YouTube, que eu vou estar liberando
sem formulário, sem precisar de nada para vocês, a minha condição especial de Black Friday. Com um valor imperdível, eu ainda vou estar dando bônus para vocês. E para quem tá na minha outra rede social, inclusive me acompanhe lá se você quer ter um contato mais próximo comigo, mais frequente. Eu vou estar liberando formulários para eles preencherem, entrar na fila de espera, as vagas vão ser limitadas, mas para você que veio por esse vídeo, você já pode estar conversando diretamente comigo, avisa que você veio por aqui, que eu já libero essa condição especial imperdível para você. E essa oferta dura mais poucos dias, então já chama lá para garantir. Voltando, a gente estava no sono, a gente também tem algumas manipulações, suplementações que podem estar colaborando. Eu posso citar aqui glicina, a própria melatonina, ashwagandha, valeriana, passiflora, mulungu, inositol, até o próprio 5-HTP pode estar auxiliando, GABA. Existem diversas suplementações, não é o foco do vídeo, mas eu sei que muitos de vocês gostam desse tema, então já abordei aqui. Então quando você faz isso de modo progressivo, usando medicamentos ou não, e a atenção, a dieta tem que ser ainda mais minuciosa para quem usa os medicamentos, justamente porque você não consegue comer muito, então tem vários ajustes para que a gente não tenha deficiências nutricionais e coisa do tipo. Fazendo isso, você chega no seu objetivo mais rápido, com mais qualidade e a chance de você ter um reganho é absurdamente menor. Pode acontecer de você ter um reganho porque ninguém é perfeito. Como eu disse, existem uma série de alterações metabólicas. Se você usou medicamento, por mais que você faça o desmame correto, é difícil lidar com aquele apetite. É difícil lidar agora com a ausência desse auxílio do medicamento. E podem ocorrer imprevistos da vida, que vão te dar estresse, ansiedade, e você vai descontar um pouco. Mas se houver um reganho, é um reganho ali pequeno, 1, 2, 3 quilos, e depois a gente consegue correr atrás facilmente, ou às vezes é até um peso que com o tempo a gente vai mantendo ele, trabalhando, novamente, planejamento de longo prazo, treinando bem, comendo bem, e você se mantém nele e vai estar saudável, às vezes com um corpo até melhor do que você estava com 2, 3 quilos a menos. Mas se você não faz isso, vai 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilos. Enfim, daqui a pouco você tá igual, para não dizer com o percentual de gordura ainda mais alto, menos massa muscular do que quando você começou, infelizmente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, porque eu vou estar postando mais conteúdos. Comece aqui e comenta o que você achou para eu saber se vocês gostam desse tipo de tema e eu posso estar fazendo uma parte 2 ou também abordando algum tipo de assunto semelhante. Também deixem sugestões por aqui. Novamente, não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais. O link está aqui embaixo na descrição. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!